Shalom, vamos fazer uma pequena introdução a respeito do ensino da Teshuvá, ou seja, do ensino do retorno, da restauração que o Eterno tem proporcionado a nós nesses dias. E o Eterno de Israel tem nos concedido a oportunidade de conhecer mais a sua lei, mais a sua Torá, a sua instrução, o seu plano de restauração para esses dias. E muitos têm retornado à sua pessoa, à sua identidade, e a identidade como pessoas. E compreendo que cada um anda de acordo com a revelação que alcança. Portanto, não se sinta forçado a fazer algo sem saber o que é este algo. Ande conforme a revelação e entendimento que o Espírito do Eterno te traz. Caminhe de acordo com a luz que Ele te dá. Mas entendendo que há um esforço para se ter um entendimento, para se ter uma revelação. Precisa se caminhar em conhecimento, precisa aplicar uma força para isso. Bom, sabemos que em Atos 3:21 nos diz que os céus retêm Yeshua até aos tempos da restauração de tudo. E creio que estamos em um tempo de grande mudança, de transição geracional, onde precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. E acerca, então, do que necessita ser restaurado para que os céus liberem Yeshua. Entendo que seja um tempo de voltarmos a um relacionamento com o Eterno como era no Éden, onde havia obediência aos seus mandamentos, por aqueles filhos, agentes do seu governo na terra. Porém, sei que para isso se faz preciso um retorno à origem da Kahal, ou seja, da igreja, da congregação no deserto do Sinai, ou seja, a congregação de Israel. Não voltarmos a um Israel contemporâneo que está desaliançado do Eterno, ou a uma religião, mas sim aos princípios que o Eterno revelou desde a antiguidade em sua Torá ao seu povo, escolhido por ele, determinado assim por ele, então chamado Israel, o Israel do plano original. E assim nos conectarmos com a constituição dada pelo Senhor, a qual estabeleceu Israel como nação do Eterno. E é o tempo em que precisamos compreender que há uma oliveira, Romanos 11, como Paulo nos diz, e uma comunidade, de acordo com Efésios 2:12, ou seja, uma oliveira Israel, onde tanto judeus e gentios, esses gentios podem também ser os do reino do norte, Efraim, tanto quanto estrangeiros não naturais. E estes então participam de uma seiva e uma comunidade de Israel onde todos aqueles que estão no Messias Yeshua são aproximados pelo seu sangue, sendo concidadãos, tendo a mesma cidadania. E é o tempo em que aqueles que se aproximam de Yeshua devem dizer a ele: teu povo é meu povo, teu Elohim é o meu Elohim. Assim, como Ruth diz, em Ruth 1:16, não somente achar bonito assuntos relacionados a Israel, mas ser parte de Israel, ser participante de Israel. E compreendo ser o momento de subir a Sião, para receber o seu ensino, pois é no alto, no Monte Sião, onde encontramos a lei, a Torá e a palavra do Altíssimo. Não há alguém que receba algo se este algo não subir e se este algo não vier do alto. Por isso, eu te aconselho a aceitar o convite do Altíssimo para subir a Sião, a Jerusalém, que desce do céu, adornada como a noiva do Cordeiro. Assim como está escrito em Isaías 2:3, irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Eterno de Jacó, do Elohim de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a Torá e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então tudo só pode vir do alto. Tiago 3,17 nos diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Colossenses 3:1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com o Messias, buscai as coisas lá do alto, onde o Messias vive, assentado à direita de Elohim, à direita do Pai. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, assim como Yeshua disse em Lucas 24:49. Assim como diz também em Salmo 18:16, do alto me estendeu ele a mão
e me tomou, tirou-me das muitas águas. Isaías 32:15. Até que se derrame sobre vós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Então nisto, consideramos que aquilo que procede de baixo é uma ilusão, ou seja, aquilo que procede de uma natureza caída do homem consiste em ilusão. E se falamos de algo que caiu, ou seja, da natureza caída, isso quer dizer que desceu, não está no alto. Portanto, estar na natureza caída é estar embaixo. E estar na natureza redimida, no homem espiritual, no segundo Adão, o qual é Yeshua, assim estamos no alto. E estar no alto consiste em estar debaixo dos céus, ou seja, sujeito ao Altíssimo e seus mandamentos, estatutos e juízos. Teshuvá é o termo hebraico para retorno, arrependimento, uma volta à origem. E o arrependimento indica um retorno ao estado original. E isto traz o sentido do que é restauração. Portanto, este ensino trata deste assunto. E certa vez profetizou Oséias a Judá e a Efraim, ou seja, ao reino do norte, ao reino do sul, declarando que haveria uma volta, uma teshuvá ao Senhor. E ele diz assim em Oséias 6:1: Vinde e retornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Este retorno só pode ser feito pelo único caminho. Então Isaías profetiza a Sião que uma voz se ouviria a respeito do caminho pelo qual se deve retornar, ou seja, pelo qual se deve fazer teshuvá. Isaías 30:21 nos diz assim: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti a palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Então perceba que está escrito a palavra dizendo: Este é o caminho. E quem é a palavra? Yeshua é a palavra do Eterno. Yeshua é o verbo vivo, a palavra que se fez carne. E vejo esta profecia pela boca de Isaías se cumprindo quando Yeshua, o qual é a palavra, dizendo: Eu sou o caminho. E Yeshua declara aos seus discípulos o caminho para que aqueles que se desviaram do Eterno então possam caminhar por ele. Está escrito em João 14:6. Respondeu-lhe Yeshua: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E só para entendermos algo, esta expressão que Yeshua usa, eu sou, é usada pelo Eterno ao se manifestar a Moisés, a Moshe. Quando ele diz em Êxodo 3:14, disse Elohim a Moisés: Eu sou o que sou, ou em hebraico, eu serei o que serei. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Então, ou seja, aqui temos aquele que foi, é e sempre será. E nisto não há alguém que possa ser fora dele. E Yeshua é porque o Pai está nele e ele está no Pai. Então creio que Yeshua está dizendo que ele, Yeshua, no eu sou, é o caminho da teshuvá ao Pai. Portanto, tudo o que veremos neste ensino da teshuvá está se referindo ao caminho Yeshua. Ele é o caminho para a teshuvá. Ele é a pessoa central de cada ensino, de cada estudo e a respeito da teshuvá. E durante muitos anos, as maravilhas da lei do Eterno nos foram ocultadas devido a séculos de sofismas e um entendimento distorcido da expressão debaixo da graça e não debaixo da lei. Mas tem-se visto que este entendimento tem sido retirado da mente e do coração de alguns e as maravilhas e a beleza da Torá do Eterno tem sido revelada. E sou grato ao Senhor por estar me abrindo os olhos para que eu possa ver e conhecer a sua instrução, a sua Torá e Yeshua, o Messias, o Mashiach revelado nela, na Torá. Pois a Torá é Yeshua, Yeshua é a Torá, o verbo vivo, a palavra do Pai, a voz que passeia no jardim. E quanto amor, graça e justiça emanam da sua palavra revelada no Sinai a Israel. Palavra que cura, que restaura a alma do homem, palavra que santifica, palavra que cuida, palavra que mostra a ordem do reino eterno, palavra que produz shalom, que produz plenitude, palavra que livra os pés dos tropeços deste mundo, palavra eterna que traz a eternidade no tempo presente, palavra do alto que desvenda o céu em um caminhar na terra. E aqui eu quero colocar uma lista de instruções ligadas ao cumprimento dos mandamentos do Senhor. Então assim nós vemos que muitas vezes
não temos vida, não temos santidade, bênçãos, paz, plenitude, uma alma restaurada, enfim, porque negligenciamos os mandamentos, estatutos e juízos do Eterno. Então nós podemos ver que a instrução para ter vida na Torá, Levítico 18:5, que diz assim: portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Deuteronômio 30:20, amando o Senhor teu Elohim, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. E Lucas 10:25-28, Yeshua fala o seguinte: e eis que certo homem, intérprete da lei, intérprete da Torá, se levantou com o intuito de pôr Yeshua à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida do Eterno? Então Yeshua lhe perguntou: que está escrito na Torá? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Yeshua lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então aqui nós vemos o cumprimento dos mandamentos da Torá do Senhor, como o próprio Yeshua declara: assim, faze isto e viverás. Segundo ponto, instrução para ser sábio e inteligente. A Torá nos dá entendimento e nos dá sabedoria. O Senhor assim nos dá por meio da sua lei, da sua instrução. Deuteronômio 4:5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Elohim, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é grande, é gente sábia e inteligente. Terceiro ponto, instrução para ser próspero e bem-sucedido. Josué 1:8. Não remova da tua boca e da tua mente o livro da Torá, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então assim o Senhor declara que ao se fazer e obedecer aquilo que está escrito no livro da Torá, seremos prósperos e bem-sucedidos. Quarto ponto, instrução para não errar e não tropeçar no caminho. Salmo 119, 165. Grande paz, grande shalom tem os que amam a tua lei, a tua Torá. Para eles não há tropeço. Mateus 22:29. Respondeu-lhes Yeshua: errais não prestando atenção nas Escrituras, nem na ação de Elohim. E quinto ponto, instrução para ser restaurado em sua alma. Salmo 19:7. A Torá do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Sexto ponto, instrução para ter plenitude de vida. Salmo 119, 165. Grande plenitude, grande shalom, tem os que amam a tua Torá. Para eles não há tropeço. Sétimo ponto, instrução para ter uma vida justa. Salmo 119, versos 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua Torá é a própria verdade. Salmo 119, 144. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. Salmo 119, verso 164. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Salmo 119, verso 172. A minha língua celebre a tua Torá, pois os teus mandamentos são justiça. Instrução para ser santo. Deuteronômio 28, 9. A Torá nos traz santidade. O viver a lei e a instrução do Eterno nos faz santos, separados. Então está escrito assim: o Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardardes
os mandamentos do Senhor teu Elohim e andares nos seus caminhos. Instrução para ter a manifestação do Senhor. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Instrução para ter o Espírito, o sopro do Eterno. Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Atos 5,32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que o Eterno outorgou aos que lhe obedecem. Então a obediência aos mandamentos faz com que o Espírito e o sopro do Senhor permaneça em mim. E esse é um propósito do Eterno, do sopro do seu Espírito em mim, para que eu obedeça a sua Torá, os seus mandamentos. Último ponto, instrução para ser bênção e ter as obras das mãos abençoadas. Deuteronômio 28, 1,4. Este texto é muito usado nesse tempo de teologia da prosperidade, de bênçãos e tal, mas pouco se percebe nesse texto que o Senhor está falando que é uma condição. Se obedecermos os seus mandamentos, se obedecermos a sua Torá. Então nos diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Elohim, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Elohim te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Elohim, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bênção serás tu na cidade, bendito serás no campo, abençoado o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Então, aqui é algo óbvio. Ao cumprir o mandamento do Senhor, que diz respeito à agricultura, ao trabalho, a agricultura, a plantação será abençoada. Na criação das vacas, das ovelhas, a criação será abençoada. O meu caminhar será abençoado. Bom, e meu desejo é que os teus olhos sejam desvendados, os nossos olhos sejam desvendados para as maravilhas da Torá do Eterno, para a beleza que há no cumprimento dos seus mandamentos. E o quanto este entendimento prático da Torá nos amadurece para a vida. Porque é algo lógico, a lei do Senhor, a Torá do Senhor, fala de instruções para uma vida terrena, boa e saudável. Então eu convido você a orar ao Pai, ao Eterno de Israel, em Yeshua, para que a sua Ruach, o seu Espírito, te conduza em toda a verdade. Pois entendo que este ensino de restauração, da Teshuvá, não é comum nos dias de hoje. E talvez nunca seja comum. Isso pertence ao Eterno. Mas por isso pode não ser fácil assimilar esse ensino. Porque envolve mudanças. Envolve mudar a maneira de pensar, a mentalidade, aquilo que foi adquirido durante anos. Mas creio que precisamos ser como aqueles de Bereia. Os que examinavam as Escrituras para ver se tudo era de fato assim. Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim, de fato. Então que você possa se deixar ser conduzido pelo Espírito, pelo Eterno, pela verdade, e que assim o Senhor te conduza a essa Teshuvá com graça, paciência, amor, e que entremos no plano do Eterno. Shalom.